Bom dia! Bom dia, Jacir! Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos. Bom dia para os nossos ouvintes queridos que estão nos ouvindo na frequência 95.7 MHz, a melhor rádio do Brasil, do mundo, com conteúdo super inspirador de desenvolvimento pessoal. Não tem como a gente acordar e ficar igual e sentir a vida sem essa vibração que a gente está trazendo todos os dias para vocês. Vocês estão renovando a nossa energia e a gente todo dia está trazendo um conteúdo qualificado, algo inédito no rádio, algo que é para você semear boas sementes, como a gente disse ontem. Você semeando boas sementes, bons pensamentos, boas atitudes, não tem como não fazer um novo normal extraordinário na sua vida. Hoje a gente vai falar sobre esperança, sobre todos esses sentimentos e valores que a gente vem trazendo para cá, que aumentam a nossa consciência, deixam a gente sempre em sintonia com aquele sentir, pensar, agir, para a gente desenvolver perseverança. Afinal de contas, sem ação, a esperança vira expectativa. E com só expectativa, a gente pode ter frustração. A gente tem que cuidar muito das nossas escolhas, dos nossos pensamentos, dos nossos sonhos que a gente deixa engavetados, porque isso tudo daí, poxa vida, a gente perde o tempo, perde a qualidade de vida, as coisas passam, e aí como é que fica a esperança? Então me conta, como é que você está alimentando os seus sonhos, a sua fé na vida? Eu acho que já é importante comentar, porque falaram, mas vocês vão falar sobre esperança, e ontem falaram sobre espera. Espera é legal, mas são duas coisas absolutamente diferentes. Como é importante a gente saber esperar. Mas esperar é um ato, é um fato. Eu preciso esperar a consulta do médico, eu estou ali na sala de espera. Mas eu tenho esperança da cura. Pode ser que o médico não me atenda mal, eu vá embora, mas eu permaneço com a esperança da cura. Nós temos um período de espera agora para que passe essa pandemia, mas nós temos esperança que poucas pessoas serão atingidas de uma maneira ruim. Mesmo assim, elas terão um apoio suficiente. Essa é a esperança. Esperança é algo lindo. E esperança não traz frustração, porque por mais que aquilo que você espera não aconteça, a esperança mantém no teu coração. Ela é fé. Traz a frustração. A esperança é aquilo que a gente nutre na nossa vida, é o que faz a gente acordar todos os dias, acreditando nos nossos sonhos, acreditando na realidade que a gente está construindo, acreditando que tudo vai dar certo. Por quê? Porque a gente fecha os olhos para dormir, acorda e, poxa, o que aconteceu? A gente se renova. Não é isso? É verdade. A esperança está relacionada à perseverança, otimismo, humildade, aceitação, gratidão. Aliás, vários temas que a gente tem trazido aqui, isto é, esperança é acreditar. Quando você acredita e coloca no coração, isso vem muito forte. Sabe aqueles hormônios que eu estou sempre comentando deles? Eles explodem no teu coração com a esperança e você sorri, independente de, como disse a Cláudia, da tua expectativa. Expectativa é uma coisa, a gente tem expectativa de trazer o melhor para vocês aqui. A nossa esperança é que vocês escutem e nos tragam coisas boas também. A nossa esperança é por um mundo melhor. A nossa esperança é para que você seja feliz, sorria com a tua família, porque quanto mais famílias sorrindo no mundo, mais a gente espera que as coisas melhorem. Exatamente. Agora, quando eu converso com uma pessoa que acredita naquilo que ela está dizendo, eu confesso que eu fico hipnotizada pela voz, pelo brilho nos olhos, pela vontade de interagir, porque para mim realmente é contagiante. Uma pessoa que tem esperança vibrando, parece que em cada célula faz a vida ficar muito mais bonita, muito mais colorida. Por isso que eu botei vermelho hoje, hein? Se você não viu e está só escutando na rádio e tem internet na sua casa, tem no seu telefone, entra na nossa live do Facebook, Cláudia Queiroz Jornalista, para interagir com a gente aqui. Também tem a live do Instagram, 95FM Curitiba. Manda pra gente uma mensagem 92589895 pelo WhatsApp e participa com a gente, porque essa troca é muito, muito rica pra gente. Todos esses dias a gente está construindo temas com base em trocas. Eu estou recebendo bastante mensagem, bastante interação, bastante engajamento nas redes sociais, todo mundo mandando algum tipo de mensagem que muitas vezes eu estou compartilhando na minha página, dando algumas dicas de temas. Então, você sinta-se pertencente à nossa equipe, né? A equipe que está fazendo com que tudo isso aconteça e dê certo. Afinal de contas, a gente está aqui junto para ajudar você a superar essa fase que é difícil, mas assim como todas as outras fases, vai passar. E o mais importante de tudo é como você vai passar por tudo isso. A gente já falou disso outras vezes. Se você perdeu algum programa, dá uma olhadinha no YouTube, todo o material está super bem editadinho, está cuidadosamente, milimetricamente cuidado e bonito, esteticamente, sabe,
com todo o carinho feito para você poder rever e ver muitas vezes, para fazer como se fosse um curso, sabe? Tudo isso que a gente vem trazendo, não é tudo que você vai assimilar, mas assiste uma vez, assiste outra vez, alguma outra coisa de conhecimento ela fica. Então é muito legal. Quando você aprende a agradecer, né? Tem muito a ver com essa situação da esperança, você agradecer. Agradecer e reclamar são duas coisas muito importantes da gente deixar muito claro. Quando você deixa a graça descer, a graça do nosso Pai Criador, nosso Pai que ensina, como todo pai que coloca caminhos, que mostra o direcionamento, você agradece coisas pequenininhas todos os dias, você está sempre em estado de gratidão. A gente fez um programa muito bonito sobre isso. Agora, quando você fica naquela vibe de reclamar, que é clamar a Deus, pede, você está numa função de esperar. Não é esperança, é de esperar. E a fé sem ação não te leva para lugar nenhum. Ó, coraçõezinhos, muito legal, acho que é da Thaís. A esperança tem muito da relação com o melhor que existe, com o melhor que existe das religiões. Isto é, a esperança é aquilo que leva para o teu coração algo a mais. Esse algo a mais é a tua capacidade de enxergar lá na frente. Na superconsciência, a gente coloca a fé aqui na frente da testa, porque embaixo da testa tem o nosso lobo frontal, que é o nosso hardware que comanda, é o teu poder de dar direção. Então, quando você olha para as religiões de uma maneira bonita, como as religiões devem ser enxergadas, no amor, na fraternidade, na doação, na partilha, você consegue enxergar uma esperança muito maior. Esse é o lado bom das religiões. Como tudo na vida, existe um outro lado. E outro lado, tanto das religiões como da desesperança, tem as suas primas, né? As primas da desesperança é a tristeza, é o medo e de fato, a frustração. Então, vamos pôr esperança nesse coração, né? Senão você mergulha num infinito aí, e um infinito que te leva à depressão. A gente não quer isso, não. A gente quer você olhando para frente, enxergando a cenourinha, como o Jacir sempre fala, né? A cenourinha ali na frente e segue o baile, tá? Com otimismo, com expectativa, porque o que move a gente nessa vida é a esperança, é a busca de soluções, é a gente lutar, é a gente ser criativo, é a gente não desistir. Porque quando a gente perde essa esperança, a gente se entrega na luta, mas a gente não é derrotado pela luta, a gente é derrotado muitas vezes pela gente mesmo, pela falta de crença nas possibilidades. Afinal de contas, quando a gente é otimista, quando a gente tem esperança, a gente aumenta a nossa potência de vida. E isso é muito importante para a gente manter esse olhar atento no presente e curioso sobre amanhã. A esperança, ela tem muito a ver com isso, né? Você comentou sobre depressão, Cláudia. A depressão, para mim, e tem psiquiatras que não concordam comigo, não é uma doença que vem de repente, chega na tua vida, cai na tua cabeça e você quer ficar embaixo da cama, embaixo das cobertas, e eu disse embaixo da cama de verdade, você não quer sair, você está sem energia. Para mim, a depressão é um acúmulo de desesperanças durante toda uma vida. É um acúmulo de tristezas e de má interpretação dos fatos da vida. Por isso que surgiu Superconsciência, para chacoalhar a cabeça e mostrar a vida de outro lado, de outras maneiras. Como eu sempre digo, quantas palestras que eu termino, quantos eventos, workshops, que as pessoas falam para mim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso dessa maneira. E eu não estou falando nisso que eu estou falando aqui agora, de qualquer tema. Isto é, a vida foi feita para a gente enxergar por outros ângulos. Eu também acho curioso quando uma pessoa fala para mim, doutor, mas eu tenho o meu ponto de vista. Eu falo, poxa, você quer um ponto? Eu quero ter o ponto dos outros, de todo mundo, porque aí você tem uma gama infinita de maneiras de enxergar a vida de acordo com a construção das mentalidades. Então, você tem coisas que estão me entristecendo, por que a gente conversa com um amigo, com um padre, com um pastor, com um professor, com a pessoa que a gente ama? Essa pessoa está enxergando emocionalmente, muitas vezes de outra maneira, e nos ajuda a pensar, e nos dá o quê? Esperança. Essa esperança que, se eu tiver ela acumulada, então se eu fizer um turnover, eu inverter o processo da desesperança para a esperança, que é o que a gente quer fortemente que você faça aqui hoje com a gente, você nunca vai ter depressão na vida. Porque você sabe que o futuro sempre estará ali. Mas, como também disse a Cláudia, esperança é ação. É uma virtude.
A virtude não te deixa parado esperando. Eu espero um médico na sala de espera. A esperança da cura é movimento, me fez ir até o médico. Se lá não me contento, eu vou em outro, eu vou para outros lugares, vou para os livros, vou para a medicina integrativa que existe hoje, já que a alopática não está resolvendo tudo, mas resolve muita coisa, é legal. Vamos juntar tudo em você. É você que tem a cura dentro do teu coração, da tua esperança. Então, encontra um significado maior na tua vida, olha para o teu hoje, planeje, experimente, dá o primeiro passo, sinta essas pequenas mudanças acontecendo na sua vida, como o Jacir falou, é a ação, todo dia um pouquinho, todo dia você pode estar mudando a tua rotina, tá mudando todo o ambiente, tudo aquilo que você gostaria de fazer, a gente está se equilibrando entre expectativa e realidade, mas a gente está buscando o nosso melhor, e quando você enxerga para isso, você agradece, você fica mais seguro que aquilo que você está fazendo realmente está dando certo, e aí você tem essa esperança, você abre teu coração para receber todas as coisas boas que a vida tem para oferecer, né? A gente hoje não está falando de religião nem nada, a gente está falando de ter fé na vida, porque bondade, esperança, reciprocidade, todos os valores humanos que a gente está trazendo, eles são universais. Então não importa qual é o canal que você está escutando Deus na tua vida, a grande importância é você saber se ouvir para poder receber desse canal de comunicação o melhor que ele tem para te oferecer. A religião é um canal, já que nós podemos falar, e é um excelente canal, você está de mão dada com Deus para resolver as tuas coisas, para ter esperança e sorrir, olha, o sorriso vem no automático, isso é muito bom no teu coração, mas a gente pode falar, sempre que você fala de significado, dar significado e pensamento, e olhando por outro lado, eu lembro de Viktor Frankl, um judeu que foi jogado nos campos de concentração, perdeu toda a família, sofreu o pão que o diabo amassou, imagine o que é um vírus perto do que judeus sofreram durante a Segunda Guerra nos campos de concentração. E ele desenvolveu uma metodologia que hoje é uma psicologia comportamental maravilhosa, baseada no quê? Na esperança, baseada no pensamento, isso é dar significado para a vida e não para aquilo que ele estava passando naquele momento, isto é, ele já se imaginava dando aula em universidades norte-americanas sobre tudo que ele estava desenvolvendo em pensamento, que foi o que fez ele sobreviver. Ele sobreviveu à dor, à loucura de amigos se suicidando naqueles campos de concentração, vendo a família morrer, porque ele já se projetava lá para frente na esperança. Olha o que se pode fazer com a tua vida. Ou a gente fica reclamando de que estamos passando hoje, e olha, estamos muito longe de um campo de concentração, então hoje a gente para de reclamar e pega essa virtude, transforma em ação, em pensamento, em esperança, e olha lá na frente. É uma das maneiras mais importantes da gente viver a vida, e isso é superconsciência. Te dar uma sugestão aqui. Se você gosta de filme, assista Um Sonho de Liberdade. É um dos filmes mais lindos que eu já vi, com Morgan Freeman, com o Tom Hanks, com um grande elenco. E tem uma sensação assim que eu tive de menu de esperança para todo tipo de personagem, para cada situação ali daquele enredo tem um tipo de esperança diferente. E eu acho que nesse momento em que a gente está vivendo uma série de expectativas de um novo normal, que vai demorar para acontecer, gente. Nenhum normal vai acontecer assim no estalar de dedo. Tudo é uma construção na vida da gente. Então, quando a gente tem esperança de dias melhores e a gente se coloca no lugar do outro e a gente imagina outras situações, a gente tende a fazer um upgrade desse emocional. Agora, esse filme é uma grande oportunidade de enxergar com outros olhos cada personagem, cada papel, tá? Eu não vou contar o filme aqui, ele tem mais ou menos uns 20 anos, mais ou menos, vale a pena ver. Se você já assistiu, assista de novo, porque agora você tem outros olhos, você já reconhece outras situações ali daquele filme, que tem um roteiro impecável, uma direção magnífica, personagens incríveis. Acho que toda a história vale muito a pena para você lapidar a esperança e para você enxergar que em todos aqueles corações existe muita bondade. Existem filmes maravilhosos, né? A gente sempre está dando exemplo de um ou outro aqui. Eu, de fato, não recordo desse filme, mas pelos atores, vale a pena a gente assistir mais uma vez nesse final de semana. Eu vou fazer questão disso. Você lembra, assim, que era um rapaz que estava preso e que ele era a única esperança para
para uma esposa que estava muito doente e não encontrava solução pelas vias tradicionais da medicina. E ele tinha um poder com as mãos ali. Só que ele tinha sido preso. Lembrei. E daí no final, não vou contar não. Eu já estou cortando para ela não contar aqui, que a mulher se empolga. Ela tem no lobo frontal é a área da linguagem. E a área da linguagem da mulher é desenvolvida a dedéu. Então é impressionante. Ele percebe essa linguagem desenvolvida a dedéu. E com a idade, a minha memória já vai diminuindo. Porque tem uma miniatura minha em casa que fala pra caramba. Vocês não sabem o que é estudar e preparar esse programa para vocês com uma pequenininha querendo brincar e dando risada e falando o tempo todo. Muito bom. Então vamos voltar aqui. Vida real, né? Nos chamando, né? Vamos falar de Covid, de esperança. Afinal de contas, Covid tá por aí em tudo que é canto. E para minha filha eu falo assim, é um bichinho invisível que pode estar em qualquer lugar. Tá por aí, tá por aqui e a gente tem que se cuidar. Ontem ela ainda veio com uma pérola dizendo que os germes são primos do coronavírus. Olha só que legal, é uma noção de higiene que já está sendo colocada na cabecinha dela, que não sai do banheiro sem lavar a mão, que está tendo outros hábitos que são muito mais cuidadosos do que o normalmente a gente teria com uma série de coisas, né? Daquilo que cai no chão e põe na boca, sobre botar a mão na sola do sapato. Enfim, tem muita coisa que já está mudando dentro dessa nova visão de criança, que isso é uma construção de um novo normal. A gente tem muita esperança que ela se desenvolva muito bem e que as amiguinhas e amiguinhos dela e os seus filhos e as pessoas que estão nos ouvindo também. Isto é, nossas crianças desse novo normal para o mundo no futuro precisam ter muita esperança, muita espera, muito conhecimento e muito amor para trocar entre todos eles. Exatamente, eu vou aproveitar para dar um bom dia aqui. José Geraldo Noronha, Mário Coelho, Celso Jacone, Marilene Durigan, Débora Santa Cruz, Wagner Azevedo, Hernani Bindo, Sérgio Rômulo Bora, Marcelo Joaquim, Armando Paes, João Leiria, Jorge Luiz Probst, Cirlei Ferrari, Carol Horst, Zeno José Prado, Thaís Fipke, Leila de Marco, Rose Silva, Denise Sade, Filmão, ela tá falando que o Filmão é bom mesmo, muito bom. Elaine Cisilo. Então, bom dia para vocês todos que estão aqui com a gente. É muito bom ter a live para a gente saber com quem que a gente está conversando, né? É muito importante a gente conhecer o público da gente. Quando a gente não sabe quem está ouvindo, a gente também não tem troca e a gente está fazendo as coisas no escuro, né? Tipo cabra cega, a gente não quer isso. A gente quer mesmo essa interação, esses corações todos que eu adoro que vocês mandam, essas mensagens que vocês colocam aqui também, que motivam a gente a fazer todo dia um programa cada vez melhor, com mais energia, com mais conteúdo, com mais profundidade. A gente está aprofundando as nossas raízes nesse momento com mais desenvolvimento humano, porque isso ajuda a gente em muitos detalhes. Eu acredito que vocês estão percebendo no dia de vocês uma série de repercussões positivas desse momentinho que a gente tem todos os dias. A gente vai trazer para o próximo bloco uma entrevista incrível, renovadora e muito inspiradora, porque a gente vai conversar com uma senhora, com a Mônica Fleming, que tem 70 anos e sobreviveu ao Covid. Ela ficou 140 dias isolada da família, dos filhos, sozinha, gente, sozinha, sem filho, sem ninguém junto com ela, ela se cuidando, eles monitorando com câmera. A entrevista tá realmente incrível, ela superou o medo da morte, ela conseguiu se aprofundar ainda mais nos vínculos de família, mantendo distância, mas a gente vai te contar tudo isso no próximo bloco, porque ela não perdeu a esperança. Estamos de volta com mais um bloco do Super Consciência, hoje falando sobre esperança, sobre nutrir os sonhos, sobre não deixar de acreditar na fé da vida, né? E a gente tem uma entrevistada muito especial que passou pelo Covid, ficou isolada 140 dias, não perdeu as esperanças, encontrou muita ressignificação na vida dela, passou por sofrimento, claro, passou por muito medo, ela teve uma série de... Como é que eu vou te dizer? Ela teve uma série de novos significados para tudo que ela está vivendo. E a gente vai conversar agora um pouquinho mais para entender como que é superar uma doença tão temida como essa que a gente está vivendo hoje. Bom dia, Mônica. Tudo bem com você? Bom dia, Cláudia. Bom dia, Jacir. Bom dia. Bom dia a todos que nos ouvem. Eu me sinto muito honrada de ter sido convidada para esse programa e vou tentar superar a minha timidez para dar esse depoimento. Faz poucos dias que você recebeu alta médica, né, do Covid.
A pandemia começou e nós estamos depois da 7ª década de vida, como eu, tivemos primeiramente que nos retrair, passar a viver no nosso ambiente fechado, tomar uma atitude egoísta. É muito desconfortável você passar a desconfiar do mundo. Tudo que entra tem que ser lavado, limpo, esfregado. Qualquer pessoa que venha até a porta será recebida com máscara, com luvas. Tomei todos estes cuidados, a ponto de ser neurótica com limpeza, higiene, desinfecção. Entretanto, mesmo assim, eu fui a primeira pessoa da minha família a contrair o coronavírus. E esse momento foi um momento de uma mudança radical, porque no primeiro momento você se encastelou, você se isolou do mundo, você desconfiou do mundo. O entregador, o porteiro que traz qualquer coisa até a porta, qualquer um deles pode ser portador da doença. Vamos falar de longe, não vamos tocar em ninguém. Vamos proibir nossos filhos e netos de se aproximarem da nossa casa. Isso tudo muito doloroso. Eu vinha de uma fase de grande interação com os meus netos e de repente eu passei a vê-los no WhatsApp, em vídeo. Não podia mais tocá-los, não podia abraçá-los. A única vez que eles vieram até a porta, nós nos olhamos, cada um com a sua máscara, sem contato físico. Uma experiência inusitada, completamente diferente de tudo que a gente viveu até ali. Então, a partir de princípios de março, eu passei a viver enclausurada no apartamento, trocando muitas mensagens com amigas daqui de Curitiba, de outras cidades, até mesmo de outros continentes. Eu tenho amigas fora que estavam passando pela mesma experiência da desconfiança generalizada em relação ao mundo. De repente, tendo saído única e exclusivamente para algumas consultas médicas, eu comecei a sentir o que parecia um sintoma de um resfriado, um pouco de coriza, uma febre que não chegou a 38 graus, até que a minha filha, ao telefone, abriu meus olhos e disse: mãe, você tem olfato? Eu disse: não, eu não estou sentindo o cheiro de nada. Mãe, você está com Covid. A partir daí começou uma via sacra, consultas por teleatendimento, saídas de casa apenas para exames, tomografias, exames de sangue, exame do swab no drive-thru do laboratório, e de repente você muda. Até então você era uma pessoa na defensiva, se defendendo contra o mundo externo. E de repente você é a pária, a que pode causar a doença nos outros. Isso é assustador. Isso foi uma experiência que me permitiu entender como é a vida de quem tem alguma doença, muitas vezes uma doença grave de duração mais longa, e que se vê obrigado a se isolar daqueles que ama, porque se tornou um foco de contágio. Essa foi uma experiência surpreendente. Acho que você deve ter sentido muito medo, né? Sim, claro. Assim que eu recebi o diagnóstico da Covid, veio o medo. E agora? Eu vou morrer? Este é o fim da minha vida? Eu não vou mais ter chance de dizer para as pessoas que eu amo o que eu sinto por elas? E se eu for internada e não sair de lá? É lógico que esse medo deve assolar todos que recebem esse diagnóstico. Eu preciso acrescentar que eu já fui abençoada na minha vida antes. Eu tive, há 3 anos atrás, eu fui diagnosticada com um câncer no intestino, que, para minha felicidade, foi removido através de cirurgia sem que eu precisasse de radioterapia ou quimioterapia. Então, de certa forma, eu já estava vivendo num tempo que eu ganhei de presente. A minha Covid, felizmente, foi leve, foi suave. Isso é fácil de dizer retrospectivamente. Enquanto está acontecendo, é assustador. Com certeza. Porque você fica medindo sua temperatura, medindo sua oxigenação, medindo sua pressão sanguínea, se observando ansiosamente. Será que eu devo tomar a decisão de ir para o hospital? Será que eu estou fazendo bem de estar aqui na minha cama? Será que se eu fechar os olhos para adormecer, eu vou acordar? São sensações terríveis. Essa é a hora de registrar a assistência maravilhosa que eu recebi dos meus 3 filhos,
que se juntaram numa lista de WhatsApp, que estiveram à minha disposição o tempo todo. A filha de São Paulo assumiu a interlocução com o médico, ajudando inclusive a fazer perguntas que eu nem lembrava. Os filhos daqui providenciaram remédios em horas absurdas, remédios sem receita em papel, tudo vinha até minha porta em tempo hábil, e eu acredito que a minha cura se deve também à presteza com que os medicamentos foram conseguidos. Então, aos poucos, eu fui melhorando, eu fui observando que o pior tinha passado. Eu devo dizer, meu caso de Covid foi proporcionalmente muito brando. Eu sofri muito mais com a tortura psicológica do que isso poderia significar do que com os sintomas físicos. Passados os dias em que a doença realmente leva, feito um novo exame, agora, finalmente, eu estou com imunidade. Ainda não sei se essa imunidade será permanente. Isso nem a ciência sabe explicar. Mas eu recebi o alvará de soltura. Eu posso sair. São poucos dias, eu ainda não abusei. Eu saí pouquíssimo. Eu só estou saindo para o estritamente indispensável, mas para uma mulher ir ao salão depois de 4 meses e ter o prazer de cortar o cabelo e fazer unha, é uma experiência extremamente gratificante. Ai, nem fale, né? Nessas horas, salão é tudo na vida da gente, né? Mas, Mônica, onde que você buscou as tuas forças? Quanto aos reflexos espirituais disso, eu já sou grata, não sou formalmente uma grande praticante de religião. Eu brinco que eu sou um membro cometa da igreja que vai de vez em quando, mas considerando que eu tenho uma filha transplantada e que eu devo essa filha sadia transplantada ao Hospital Nossa Senhora das Graças, eu não consigo passar na capela do Hospital Nossa Senhora das Graças sem parar, fazer uma oração para Nossa Senhora e agradecer para ela por tudo que eu recebi. E esse tudo, agora é um tudo ainda mais amplo do que aquilo que eu já tinha antes. Tanto é que eu estou aqui e surgiu a pergunta, sim, qual foi o meu merecimento? Por que eu estou aqui, se tantos outros, dezenas de milhares, só olhando para o Brasil, se olhar para o mundo muito mais, tantos outros morreram, sem direito à defesa, sem direito a despedir dos parentes. Eu recebi uma graça muito especial. E o fato de ter recebido essa graça deve significar que eu ainda tenho uma missão a cumprir aqui. Então, esta é a hora de sair da fase egoísta. A fase inicial era, eu tenho que sobreviver. Eu sobrevivi. Eu não estou mais contagiosa, eu não ofereço mais risco para as pessoas que eu amo. Agora, o que eu devo fazer para valorizar esse novo recorte de vida, essa nova fase de vida que eu recebi como uma graça, como um presente? Olha, você ainda fica aqui, você tem o que fazer. Eu acho que você está repensando bastante a tua vida. Isso está sendo um grande aprendizado, muita evolução, porque passar por 140 dias distante da família, precisando de remédio, precisando de auxílio, sem sair de casa, né? É realmente muito, muito complicado e, ao mesmo tempo, reconfortante saber que esses vínculos dão força para seguir em frente, para ter esperança, para não desistir, para não comparar as situações, porque Covid é Covid, leve ou não, é a condição do teu organismo que fez com que você tivesse menos efeitos, né, como o que a gente vê, mas essa sensação de pegar uma doença e não saber se vai conseguir sair disso é uma roleta russa. Eu realmente não gosto do Covid, eu acho o Covid um horror. Para mim, ele não é só um vírus querendo sobreviver. Para mim, é uma doença complicada e que está fazendo a gente se transformar. Daí, quando a gente desenvolve superconsciência e a gente busca onde e o que aprender com cada isso, claro, aí a gente toma mais cuidado, a gente faz upgrade emocional, etc e tal, né? Então, repensar muito a vida, eu acho que é uma das grandes coisas, um dos grandes efeitos colaterais de quem precisa viver esse isolamento. Como a Cláudia me pergunta,
o que mudou nos seus valores. Todo mundo que passa por uma experiência que leva até muito perto da morte sempre diz que passou a ver a vida de outra forma. E é verdade porque, meu Deus, tem tanta coisa acontecendo aqui, próximo de nós, no mundo todo. O que nós podemos fazer? Talvez eu não tenha a grandeza de algumas pessoas que até materialmente têm menos do que eu. Eu vejo todo dia exemplos lindos. A Dona Maria resolveu distribuir cesta básica para o morro inteiro. Talvez eu não tenha os dons de organização da Dona Maria, talvez eu não consiga uma ação tão grande quanto a dela. Mas eu sei que eu tenho uma responsabilidade pessoal, familiar e social. Eu tenho que contribuir de alguma forma para minorar o sofrimento daqueles que não tiveram a felicidade que eu tive, seja a felicidade de sarar da Covid, ou seja também, pura e simplesmente, aqueles que estão desempregados, estão passando por períodos de carência econômica dramática, são pessoas que necessitam de ajuda. Eu olho em volta e lembro muito da história do beija-flor tentando apagar o incêndio. Talvez eu só possa jogar um biquinho de água, como o beija-flor jogou, mas é a minha participação para tentar reduzir todos esses problemas causados pela pandemia e pela desigualdade social que já existia antes da pandemia. Olha só, é muito aprendizado mesmo. A pergunta, o que mudou? O que tem de novo? O que eu gostaria de deixar de lição? Eu gostaria de deixar de lição que os nossos dias aqui na Terra são contados. Ainda que a pessoa seja abençoada, chegar a ter 94, 95, um dia acabará. Então não vamos transformar os dias de pandemia num dia que agora eu estou infeliz, eu não posso viver esse dia. Não, eu tenho que fazer o melhor possível do que eu tenho aqui e agora. Eu não posso sair. Mas será que não tem uma porção de coisas boas que eu posso fazer na minha própria casa? É o que ficou evidente para mim ao longo dessa reclusão, e dessa reclusão que também não terminou. É óbvio que, mesmo estando imune, eu continuo tomando cuidados, eu não continuo não saindo sem necessidade, mas entre mim e uma grande parte das minhas amigas foi se formando uma rede de solidariedade, onde a gente conversa todo dia um pouquinho, talvez com mais frequência do que a gente conversava antes. Cada uma tenta dar um pouco de ânimo, dizer alguma coisa de positivo, estender a mão para aquela que tropeçou, que está eventualmente até se afundando no egoísmo, ou nos pequenos problemas do dia a dia. Eu não posso sair e comprar tal coisa. Pois é, mas muitos dos bens de consumo, de repente, se tornaram desnecessários. Se eu não saio, eu preciso de uma porção de pares de sapato. Eu vou continuar usando os que eu tenho em casa. Eu só vou poder comprar o que o supermercado aceita a encomenda por internet e traz até a porta? Tudo bem, eu adapto o meu cardápio para usar isso que eu consigo fazer com que venha até a minha porta. Então, essa revisão dos valores, tem uma porção de coisas que pareciam totalmente indispensáveis e, pensando bem, eu vivo melhor sem elas. A vida ficou mais simples, mais fácil, talvez até mais leve, nesse sentido de, sim, eu posso sobreviver com o necessário. Eu posso fazer a conta, pois é, o supermercado só vai entregar compras daqui a 3 dias e meu pão fatiado está acabando. E daí? É uma tragédia se eu tiver que fazer uma refeição sem pão fatiado? Não é. É uma série de adaptações que a gente realmente tem que fazer, né? Não importa se é o pão fatiado ou se é o sapato que era dos seus sonhos, tem momentos da vida da gente que a gente precisa se desprender desses hábitos, desses valores e tudo mais. Mas o importante é que a torcida foi muito grande para superar. A Denise Sade está contando aqui para a gente durante a live que ela tem 2 conhecidos, são 2 irmãos de um amigo dela que não conseguiram sobreviver. Em 20 dias, esse amigo perdeu 2 irmãos para o Covid. Então, realmente, se aconteceu aqui com esse amigo da Denise e a gente conseguiu, né, superar, a Mônica conseguiu superar o Covid, quer dizer, é uma sorte muito grande que ela teve para poder enfrentar, passar, superar e com toda a torcida do mundo para sobreviver.
Ao longo da doença, primeiro da quarentena pura e simples, e depois da doença, eu recebi inúmeras figurinhas, promessas de oração de amigos que estão longe, votos de melhoras. Às vezes a gente percebe que a pessoa está assim, mas você melhorou? Você melhorou? Tipo, tira esse peso de cima de mim, diga que você está melhor. E a melhora não é linear. Tem dias que você está ótima e tem dias que você diz, puxa, será que a doença acabou mesmo? Mas a corrente positiva de orações ou de manifestações positivas de uma forma ou de outra que a gente recebe dos amigos é maravilhosa. Isso sempre sem desconsiderar que aquilo que eu recebi dos meus filhos foi o mais importante de tudo. Eu sei, enquanto eu estava naquele momento crítico de decidir, será que vai ter que internar? Nenhum deles dormiu, eu sei disso. Eles estiveram presentes através do WhatsApp, eles me monitoraram de hora em hora, eles me cobraram indicadores vitais o tempo todo para ter certeza que eu estava bem. E eu serei eternamente grata aos meus filhos por terem cuidado de mim com tanto carinho e a Deus por ter me dado esses filhos. A Deus por ter me dado a oportunidade de perceber o quanto a minha família me ama, o quanto a minha família esteve ao meu lado, ainda que impossibilitada de comparecer fisicamente, mas em termos de alma, de presença, de apoio, eles não me deixaram sozinha por um minuto. Isso é muito bonito mesmo, né? Quando tudo isso acabou, acho que teu coração bateu bem mais forte, hein? Faltou dizer o quanto foi gratificante receber o abraço dos meus 2 netos que moram perto. Se Deus quiser, dentro de mais alguns dias, eu também vou receber o abraço da que mora em São Paulo. As crianças não verbalizam o que estão sentindo. Mas quando a Maitê, que parou aqui na porta de casa, com aquele olhinho estalado, toda encasacada, coberta de máscara e sem coragem de olhar para mim, quando ela se transformou de novo na minha netinha, que gosta de um abraço, que gosta de chegar perto, que curte a presença. Quando o Bernardo, que mal trocou uma palavra comigo durante os 4 meses, se for, vem aqui, me dê um abraço. Isso foram experiências maravilhosas. O William está dizendo aqui na live, o William é filho da Mônica, ele está dizendo assim que toda a turma do Positivo de 87 mandou muitas orações, muito carinho e que deu bastante suporte. Isso é verdade, a amizade é para isso, né? A gente precisa dessa troca e dessa energia para manter a nossa esperança em ordem. Essa entrevista está realmente maravilhosa. Mônica, muito, muito, muito obrigada por compartilhar toda essa experiência aqui com a gente, viu? Com certeza você vai inspirar muita gente a colocar valor nas coisas que são simples da vida e a perceber que existem problemas que, se a gente conseguir ter bastante força, discernimento, coragem, consciência, esperança, que é o tema de hoje, inclusive, a gente consegue sair disso fortalecido, que eu acho que é o que aconteceu com você. Então, Cláudia, Jacir, eu quero agradecer demais a vocês por ter proporcionado essa oportunidade de falar um pouco de mim, de uma experiência que foi única, uma experiência que eu jamais esperava passar, tentar dividir isso com os seus ouvintes, com as pessoas que acompanham vocês, dizer que eu sou muito agradecida a todos que tiveram a paciência de escutar até o final esse meu desabafo, esse meu extravasamento dos meus sentimentos. Espero que nem todos tenham que passar por um Covid, nem suave, nem forte. Espero que os cientistas e pesquisadores que estão desenvolvendo a vacina tenham sucesso logo, que esse pesadelo logo fique para trás para a humanidade inteira. Muito obrigada. Eu adorei falar com a Mônica hoje. Eu acho que essa história, ela é forte, ela é pertinente, ela traz pra gente coragem e esperança de um futuro melhor. Quando ela fala de esperar que
encontrem vacina, dela poder superar. Eu conversando com ela ontem, ela ainda comentou comigo assim, agora ela já pode cuidar de quem tiver Covid. Olha o lado positivo disso. Quer dizer, se alguém pegar, ela pode ser alguém que vai ajudar e que vai resolver e pode chegar e entrar na casa das pessoas, porque esse período em que ela passou de isolamento, ela não podia ter ninguém entrando na casa dela ou cuidando dela por causa do contágio, né? Do perigo que podia ser. Como a gente não sabe qual é a situação do organismo até pegar a doença, para ficar ou não vulnerável a isso, realmente é muito complicado. Então essa é uma história incrível de superação, que inspira mesmo, que ajuda a enfrentar outras dificuldades da vida e com certeza faz a gente crescer com elas. Então pessoas iluminadas como a Mônica, como toda essa família Fleming que eu adoro, trazem pra gente grandes experiências, vivências, histórias que a gente vem contando aqui para ajudar quem está acompanhando a gente nessas lives, né, como essa live do Facebook, Cláudia Queiroz, jornalista, a live do Instagram 95FM Curitiba, quem está escutando a gente na frequência 95FM, né, para a gente pensar sempre que a fé, ela traz a gente para um mundo muito mais bonito, para uma força extra que a gente recebe. Então, quando a gente fala daquelas frases, né? Esperança e fé na vida, porque a fé move montanhas, quem espera sempre alcança, a esperança é a última que morre, isso tudo não é da boca para fora, não. A gente coloca crença nisso, a gente acredita e a gente faz isso acontecer para a gente aprender a crescer e a melhorar todos os dias um pouquinho mais. Não sai daí que a gente já volta, um rápido intervalo e logo a gente continua com esse tema no Superconsciência. Estamos de volta com mais um bloco do Superconsciência, hoje com bastante emoção no ar, afinal de contas a gente está falando sobre esperança. Superconsciência é seu momento de agir, de refletir, de pensar melhor na vida, nos valores. Afinal de contas, amor é uma virtude universal e eu ouso afirmar aqui que esperança aumenta a nossa potência. Se a gente espera algo é porque a gente acredita que ela existe. E isso tem tudo a ver com fé. Isso tem tudo a ver com fé, com ação, que faz a gente ficar poderoso e faz a gente, independente de acreditar nos milagres, a gente ser um milagre na vida. É interessante como o depoimento da nossa convidada, da Mônica, reforçou na prática, na vida, os conceitos da superconsciência. Quando a gente fala que está tudo certo sempre, isto é, quando aparece um problema na nossa vida e a gente fica olhando só para o problema, a gente esquece que existe um caminho, esquece que existe uma condição de que faz com que a gente pegue esse caminho, tome esse caminho e faça uma coisa muito interessante. Veja, nós estamos falando de fé. Eu não sou pastor, não sou padre. Quando a gente fala aqui, a gente não fala de religião, a gente fala da espiritualidade que vive em cada um de nós. Então, quando a gente coloca essa fé no coração, você sabe que os problemas, eles se tornam muito pequenos quando você tem um grande Deus no coração. E o que nós ouvimos aqui hoje foi uma prática de um exercício de Deus, e eu digo mais, um exercício da família. Olha o depoimento que ela deu das condições dos filhos, mas e quem não tem essas condições? Sempre tem pessoas querendo ajudar, sempre tem pessoas querendo colaborar. A nossa família é muito maior do que simplesmente o nosso sangue. Mas aqui nós estamos falando de família do futuro, que é a proposta do programa, e do estar tudo certo sempre, a gente aprender a olhar não para o problema apenas. Sim, olhamos para ele para evitá-los, para superá-lo, porém, para as saídas, as portas de saída que estão ali no coração das pessoas, que chama-se esperança. E as mudanças irão acontecer de acordo com o nosso comportamento aqui frente. Por isso a gente bate tanto nos conceitos de superconsciência. Quando você não está bem, não foi Deus que se afastou, adivinha quem se afastou? Então, quando a gente se afasta da nossa espiritualidade, a gente se afasta da nossa esperança. Essa que é a nossa cenourinha, quando a Cláudia falou, que eu digo que é a cenourinha aqui na frente, que é a nossa fé, e eu insisto, eu não sou padre, não sou pastor, não estou aqui para falar de religião, não vou falar da religião, mas a minha espiritualidade eu tenho o direito de falar daquele que eu ando de mão dada todo dia. E se eu encontrar com o vírus por aí, e se o vírus me pegar, inclusive se eu for para um hospital com falta de ar, eu vou estar com um sorriso aberto, na esperança
de ou encontrar com Deus naquele momento ou encontrar depois. A gente não tem o poder do que vai acontecer. Eu não tenho o poder, como eu falei, na sala de espera do médico, se ele vai me atender ou se ele vai ter que sair correndo para uma emergência. Mas a minha esperança ninguém tira de mim. E o exercício que nós temos que ter com Deus, o exercício espiritual com a nossa família, também ninguém tira de mim. Isso tem muito a ver com aquele exercício do dia a dia, né? Tudo aquilo que a gente está fazendo no hoje, acreditando que o nosso dia, o nosso melhor é hoje. Amanhã vai ser um novo dia que a gente acorda, abre os olhos e é um presente de viver o hoje todo dia, com fé na vida, com esperança, fazendo com que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e os nossos movimentos sejam em prol dos nossos desejos, daquilo que não atrapalha a vida de ninguém, aquilo que não prejudica o outro, aquilo que a gente pode barrar de sofrimento para as outras pessoas, aquilo que a gente pode doar para as pessoas e para o mundo. Quer dizer, tem uma série de coisas, de entregas que fazem com que esse fluxo de vida tenha um movimento para a gente alcançar os nossos sonhos, os nossos desejos e para a gente ser merecedor de graças também. Vamos colocar num lado bem prático agora. Nós todos somos treinados muitas vezes a pensar e olhar só o problema. Nós não olhamos o outro lado. Eu sempre dou exemplo de uma menina que eu estava fazendo ultrassom da filha dela, e a filha dela eu vi que não tinha as mãos. E a criança, eu vi, ela era perfeita inteira, mas a criança não tinha as mãos. E a mulher entrou em desespero, porque a criança não tinha as mãos. Eu compreendo naquele momento aquela notícia rude e complicada, mas aquilo foi 1 mês, 2 meses, e a mulher não se convencia que a filha dela tinha todo o corpo perfeito. Ela só enxergava aquilo que não existia. Então, muitas vezes, a gente fica olhando só para o Covid, só para a doença, só para o problema, para a possibilidade ruim. Agora, presta atenção que eu falei do lado prático. O que faz na nossa cabeça a consciência dessa construção de uma mentalidade que só olha o lado ruim? Eu não tenho culpa disso se eu cresci no meio assim. Você não tem culpa, mas nós temos a solução na mão. Começa a olhar a menina inteira e não a falta da mão. Começa a olhar a transformação que essa família passou, os filhos ajudando, os netos passando por uma experiência emocional indescritível, que só eles para sentir e só eles para saber como que eles vão sair lá do outro lado. Olha a oportunidade, o presente de Deus, que é a transformação espiritual desta família e a transformação real do padrão de relação entre elas e os filhos. Isso tudo é uma lapidação que a gente precisa para se tornar melhor. Todo mundo vai chegar na reta final da vida do mesmo jeito, assim, do mesmo jeito que a reta não muda para as outras pessoas, mas todo mundo passa por várias experiências. Ontem, a Elaine Cisilo, que foi a nossa entrevistada, que tem um filho especial, que tem 10 anos de idade, ela mostrou uma foto de 2 anos atrás, em que ela conseguiu andar de mão dada com o filho tem dificuldade para andar. E eles fizeram toda uma série de estímulos e trabalhos de fisioterapia, de terapia ocupacional, de várias outras especialidades, e ele andando com a ajuda de alguns aparelhos, mas a alegria dela e do filho de poderem andar de mãos dadas, isso é uma superação gigante. Pensa quanto Deus trabalhou na cabeça deles, no coração deles, na vida deles, quantos significados novos eles tiveram, e pergunta para eles se eles deixariam de passar por tudo que eles passaram de dificuldade para conquistar essa autonomia que às vezes a gente nem agradece, às vezes a gente nem percebe que aquilo para a gente foi fácil, para outras pessoas é um pouco mais complicado. Então, quando a gente tem uma graça ou algo que vem de graça para a gente e a gente não sabe agradecer, por que para a gente vem dessa maneira e para outra pessoa ela tem que batalhar para suar, para conquistar, para conseguir? Então, a gente aprende na vida com as dificuldades, com as dores, com os sofrimentos, a ressignificar uma série de conceitos, porque essa mãe que teve uma filha, que já se falou, que não tinha uma das mãos, imagina essa criança, a quantidade de alegria que ela provavelmente está trazendo para a vida dessa mãe e dessa família, mesmo que não tenha uma mão. Tem coração, tem sorriso, sabe? Tem uma série de coisas que iluminam a vida da gente todos os dias, porque as crianças transformam muito a nossa vida. As crianças são a grande fonte de renovação da nossa vida. E se você está destreinado ou sente-se destreinado espiritualmente, treine
Leia, estude, porque o nosso mundo precisa de um exército de pessoas engajadas espiritualmente, isto é, com valores espirituais e esperança. Nós precisamos de um exército de pessoas em cada lugar, em cada instituição, na política, nos hospitais, nas indústrias farmacêuticas, em todo lugar. Dentro da nossa casa, nós temos que crescer todos os dias. Hoje foi interessante, a nossa filhinha, eu passo com ela pela janela e aquelas florzinhas morreram daquele vasinho. Como é bom poder explicar o ciclo da vida para a criança, mostrar que havia uma semente que se transformou numa flor e que morreu. Isso mostra para ela que a vida existe, está aqui como um presente para todos nós. Veja, superconsciência é isso, é nós termos esperança e exercitarmos Deus todos os dias, aquele que mora no nosso coração. Do mesmo jeito que tem um vasinho com flor que morreu, já tem vasinho brotando que era do ano passado. Então ela está entendendo o ciclo da vida, a melhora. Aquela história que a gente falou aqui esses dias de se machucar e que aquele galo que no dia que machucou estava enorme, no dia seguinte estava menor, depois menor. E ela vai percebendo que ao longo do tempo as coisas vão corrigindo, vão melhorando e a gente aprende a esperar. A gente falou disso ontem. Se você perdeu, dá uma olhada lá no YouTube. E essa aproximação com a morte é importante. Ela viu então ali as florzinhas morrendo, algumas já mortas. Aí naquele momento eu olhei para a janela, para o céu, era umas 6 horas da manhã, estava indo um pouquinho escuro, eu falei, olha, minha mamãe já está lá no céu. Então essa aproximação com os filhos, a gente não pode esconder as coisas dos filhos, como é que eles vão encarar isso lá na frente. Eu tive o primeiro contato com a morte com 13 anos, quando morreu um tio no acidente de carro, eu nunca tinha imaginado que isso existia. Isto é, prepare os filhos, mas foi engraçado, que eu falei para ela, filhinha, você ainda tem muito tempo, vai crescer, vai ter um namoradinho, vai casar. Ela me parou e falou, não, vou casar com o papai e com a mamãe. Daí ele adorou, né? Olha só, olha só. Não adora. Mas, ok, né? Você sabe que a gente tem uma ideia aqui de fazer uma aliança de família, né? Então ela crescendo e ela podendo cuidar, ela adora pegar a aliança dele e sai correndo. Já entrou para dentro do sofá, já perdeu, né? Às vezes ele tira para escrever, enfim. E aí ela adora pegar aquele ouro e botar na dedo dela, sai correndo e ela tá louca para ter também. Então a gente vai fazer uma aliança de família um dia para mostrar toda essa integração, porque isso é mais do que um infinito. É algo que mexe com todas as nossas estruturas, né? Então assim, voltando ao nosso tema da esperança, se você pudesse realizar seu desejo, você agiria, ou seja, não esperaria as coisas acontecerem. As coisas não caem do céu. As coisas são resultado da sua ação. Então, a esperança, ela não tem uma limitação na sua imaginação. Elas vão além. A tua esperança vai além. Elas são presentes que valem surpresa, lapidação da história da gente. Então, quando você encontrar esperança na sua vida, você reconheça ela, olha de cima para baixo, sinta que ela é tua companheira, que ela te acalma, que ela te agrada. Abrace ela, abrace essa esperança, porque ela vai estar com você sempre. Esse é um fôlego extra que a gente tem para momentos difíceis, como a nossa entrevistada passou, que teve medo, sentiu medo de ser internada, teve medo de morrer, de não encontrar mais filhos, netos e tudo mais, né? Mas que a esperança, ela é a sua melhor amiga de todas as horas. Você não pode abandoná-la. E lembre-se sempre, a dimensão espiritual, ela é a chave para a construção da paz. Nós somos um projeto de Deus, nós somos um sonho de Deus, nós somos uma construção real do universo. Você está aqui à nossa frente nos ouvindo, você está junto com a gente nesse mundo, nesse período. Então nós precisamos saber que você é a pessoa mais importante do universo e que está tudo certo sempre. Nunca perca a esperança. Bom dia para vocês, muito obrigada pela audiência, por estarem com a gente. Amanhã tem mais. Beijo. Beijo. Ótimo dia.